Fala pessoal, beleza? Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como é que a gente faz um select. A gente já tem um vídeo de select aqui nesse canal, mas agora vai ter duas novas funcionalidades. A primeira vai ser um select de múltipla seleção, ou seja, você vai poder escolher mais de uma opção. E a segunda é que esse select também vai ter um campo de busca, né? Caso ele alcance um número muito grande de opções, né? Para a listagem não ficar muito grande, você ainda pode buscar para selecionar, beleza? Então bora lá para mais esse vídeo. Então pessoal, aqui eu já tenho um aplicativo iniciado, né? Com pouquíssimas coisas, né? Na verdade só tá uma página, um index com o Safe Area View aqui, onde a gente vai colocar aqui o nosso select para ser aberto, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar o nosso componente aqui. Eu vou criar ele posteriormente, mas eu já vou importar ele aqui, né? Nós vamos chamar ele de select multiple, né? Então pessoal, aqui nós temos o aplicativo, né? Aqui vai estar o nosso componente, né? Então aqui eu só criei um index, né? Nós estamos nessa página aqui, um index com um Safe Area View. E aqui eu vou criar ainda esse componente, né? Não criei ele ainda. O primeiro que nós vamos fazer aqui nessa pasta aqui, vou colocar um novo arquivo, select multiple barra index.js. Então pessoal, tive um probleminha aqui com a câmera, né? Tava dando uma travada aqui, mas basicamente, recapitulando, criei um componente select multiple e importei ele aqui no início do meu código e basicamente só tem isso funcionando mesmo, né? Então o que eu fizer aqui no componente, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, um texto aqui dentro, ele vai aparecer aqui. Então é isso que a gente quer. Então funcionando tudo certinho, bora lá começar a configurar o nosso select, beleza? Bom pessoal, esse componente nosso ele vai precisar de um touchable, né? Onde nós vamos clicar para ele abrir o select, né? Vai ter que ter um modal, que é onde a gente coloca os itens e o select em si. Uma flat list, que é onde a gente vai colocar a nossa listagem em si, né, das opções. Por enquanto só, né? E aqui eu vou receber como propriedade, né, as opções. Nós vamos também ter uma função, né, para quando eu concluir a minha seleção, eu enviar essa informação para fora do componente de quais itens eu cliquei, né, para selecionar. Então vamos colocar aqui on change. A gente cria uma função aqui, né? Outra coisa que é bom a gente ter, né, seleção inicial, né? Por que isso? Porque às vezes você está colocando esse select num formulário e você precisa de que ele venha preenchido já, né? Imagina que o usuário está numa página lá, ele já preencheu aquele formulário, né, que tem um select, e quando você volta você quer aqueles itens preenchidos, marcados, né? Então você precisa de uma seleção inicial, né? E aí eu vou deixar um valor default aqui para ela como vazio, né, para não dar nenhum erro quando a gente for desenvolvendo. Pessoal, deu uma travadinha aqui no meu software de gravação. Então voltando, eu vou precisar aqui de um style sheet também para estilizar o componente, e aqui eu já começo a criar essa constante estilos. Então beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma view que englobe tudo aqui, né? E essa view aqui ela vai ser um touchable. Uma altura que eu vou colocar de 50 pixels, que é uma altura boa para a gente já experimentou no outro select nosso. Um margem horizontal de 20. Isso aqui é só para ele dar uma margem horizontal. O ideal é, quando você for implementar isso num aplicativo, né, você tira isso aqui e coloca a margem, né, no componente que está abraçando o select, né, para você ter um select um pouco mais flexível também, tá bom? Flex Direction Roll. Por que roll, pessoal? Porque eu vou colocar ainda alinhado aqui com esse texto aqui, com esse botão, né,
uma setinha de clicar, né? Então, como eu vou fazer dessa forma, eu já deixo isso aqui. Justify Content. Vou colocar Space Between, exatamente para o texto ficar para um lado e a setinha ficar para o outro. Align Items Center, porque aí o texto fica centralizado junto com a seta. Aqui, pessoal, eu vou colocar um outro texto, né? Em vez para eu não ter que adicionar um ícone, né? Eu vou colocar um outro texto com um maisinho aqui só para ser clicável, né? Eu poderia colocar um V também para dar aquela impressão de setinha para baixo, né? Mas não fica muito bom. Vou colocar um maisinho aqui, mas o ideal é quando você estiver implementando o seu, você colocar um ícone mesmo, tá bom? É só para eu não ter que importar a biblioteca de ícones aqui e ter que configurar o ícone para iOS, configurar o ícone para Android. Eu vou colocar um Border Race 4, Border Color Border Width. E aqui eu vou colocar um padding horizontal de 12 aqui, olha, para ele não ficar com o texto ou a cruzinha colada, né? Então já está funcionando, ó, é aqui clicável, né? Eu vou mudar obviamente esse texto e essa cruzinha aqui. A cruzinha, né, vai ser o ícone, então você pode mudar ela depois. Mas tudo aqui eu vou modificar. Então, pessoal, agora é hora de a gente começar a trabalhar o nosso modal, né? E o nosso modal, ele sempre vai precisar de uma... Opa! O nosso modal vai precisar de algumas propriedades, né? Uma que eu sempre coloco aqui, ó, onRequestClose. Por que isso, pessoal? Isso aqui não faz efeito no iOS, que é o que a gente está testando aqui, mas no Android, essa função aqui é chamada quando a pessoa aperta aquela setinha de voltar, né? Então ela espera que o modal feche naquela hora. Então, se for um modal que pode se fechar naquela setinha, você já executa por aqui. Se não for, você trava essa função aqui para realmente não fechar também o modal, ou não implementa isso aqui. Beleza? Então aqui eu vou ter um estado, né? Vou até colocar só aqui, ó, visible. Então o que está fazendo aqui? Quando alguém apertar aquele botão de voltar, eu seto o visível para falso, ele vai ficar invisível, né? Aqui eu já vou implementar alguma coisinha aqui também. Vou colocar uma view normal aqui. O Tab9 está me jogando para as cobras aqui. Vou colocar um outro touchable aqui. Isso aqui, pessoal, nem vai ficar implementado na versão final, não. É só para a gente conseguir fechar o modal quando a gente abrir, né? E aqui eu vou colocar aqui on press. Na verdade é set visible true. E aqui também é set visible e não set modal visible. Então beleza, quando eu clicar aqui, ele vai abrir o modal e o close ficou lá em cima, tá vendo? Vou só colocar nessa view aqui, ó, um estilo para ela. Flex zoom, justify content, center, align items, center, que aí eu consigo clicar aqui para fechar. Então, olha, isso é a primeira parte, abriu e fechou. Para o select ficar legal também, é interessante a gente colocar uma propriedade aqui que é o tipo de animação. Então, animation type, eu acho que o slide é a melhor opção aqui. Então, quando eu clicar aqui, abriu, fechou. Ainda está bem ruim para ver porque está tudo branco, né? Mas nós vamos estilizar isso aqui daqui a pouquinho. Então vai ficar bem interessante também. Então, mas a parte funcional de abrir e fechar o modal tá ok já. Aqui eu vou tirar esse estilo aqui dessa view. Vou colocar um Safe Area View aqui.
Vou pôr um pouquinho diferente a cor só pra gente ver ele funcionando no Moldal, beleza? Então aqui no Moldal, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter que ter uma header onde vai ter a parte de abrir, voltar, concluir, um título do Moldal, digamos assim. E vai ter o campo de busca também, né? O campo de busca a gente pode até setar ele assim, olha, se tiver mais do que X itens, né? Aí ele aparece, beleza? Então eu vou criar aqui uma view, que vai ser minha header. Dentro dessa view eu vou ter uma outra view, porque o campo de busca vai estar embaixo, né? Vou ter uma outra view aqui. Nessa outra view eu vou ter um touchable, que vai ser o meu botão de fechar ou de voltar, né? Voltar ou cancelar, quando você quiser só fechar sem selecionar, né? Vou ter um outro touchable aqui, vou até copiar aqui também, de concluir. E vou ter um texto aqui no meio, que vai ser o meu um título do meu select, né? Por exemplo, ó, selecione. Essa view aqui vai ser o meu header. Essa aqui vai ser minha header R1, que é a primeira row da minha header. Beleza? Se eu salvar aqui, ele vai estar ainda totalmente sem estilo. Eu vou voltar vou tirar esse background color aqui de novo, para ele ficar branco. E vou colorir na minha header. Vou colocar um cinza claro na header. Vou mexer mais na R1 agora. E ela vai ser, vou copiar aqui o Flex Direction Hall, Space Between, Align Item Center. Exatamente isso aqui que eu vou precisar nela. Opa. Então já ficou aqui basicamente o que eu preciso. Na view de cima vai ficar melhor. Então um padding geral aqui mesmo de 12. Aí ele vai dar um espaçamento no início e no fim aqui do select. Beleza? Então, se eu clicar aqui no primeiro que é voltar, a única coisa que ele vai fazer vai ser fechar o Moldal. Então, set visible false. Simples assim. Cliquei em voltar. Vou estilizar esse texto aqui também. Por 14. E color eu vou colocar blue, que vai ficar bem a cara do iOS, né? Aqueles links clicáveis. Vou deixar ele aberto aqui. Eu posso dar ainda um font weight bold, para ele ficar mais... Não, o bold ficou muito forte, então vou colocar um 600 aqui, que não... Isso. Acho que ainda 600 ainda ficou forte ainda. Legal. O selecione eu vou criar também aqui um título. Posso colocar um título, um subtítulo, pessoal. E esse título também né, o ideal é ele vir junto, né, com propriedades, né? Então vou colocar aqui, ó, font size. Vou colocar 16 para ficar um pouquinho maior. Font weight eu vou manter a mesma. E o color vou deixar um cinza, né? Vou colocar até mais forte um pouco. Não vai fazer diferença porque eu ainda não adicionei ele aqui. E aqui, olha, como eu já vou fazer isso, eu vou colocar uma view aqui, ó, por volta. Eu vou colocar dois textos aqui, um título e um subtítulo. E eu já vou até puxar isso aqui de propriedades. Vou colocar aqui title. A gente já começa a aprender também a como que puxa essas informações por fora, né? Subtitle. E aqui eu vou dar um style.
Para não dar erro, né? Já vou importar elas aqui. Se você não tiver certeza que o usuário vai passar, pessoal, só você mandar aqui, ó, vazio, para não dar erro, né? Você pode deixar um valor vazio aqui, né? Ó. E aqui eu vou passar, né? Título. Vou colocar que eu vou escrever uma rede de frutas, por exemplo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um max. Tipo assim, ó, o máximo que a pessoa pode selecionar. Eu vou colocar aqui 3. Dando exemplo, tá? E vou colocar aqui uns... Vou colocar só isso mesmo. O subtítulo eu vou montar com o número máximo aqui pra gente... Pra ficar legal. Então vou mudar o subtítulo aqui pra max. Só pra vocês entenderem aqui o que eu vou fazer, olha. Eu vou colocar aqui o subtítulo. Eu vou colocar aqui, ó. Selecione até... Eu vou colocar max opções. Então, bem legal, né? Só que agora eu vou estilizar o subtítulo aqui também. A cor do subtítulo eu vou colocar mais forte ainda. Um pouquinho. Vou colocar a fonte menor, bem menor, vou colocar 13. E em ambos aqui eu vou colocar o Text Align Center. A cor do contrário, né? Quanto mais baixo, ela é mais escura. Isso. Então, mas são detalhes, né? Você pode colocar a cor que você quiser. Então é só para ver que a gente pode fazer também um select com o máximo número de seleções. Então é bem interessante. Então, até agora, ok essa parte do topo. Vou colocar aqui também, ainda dentro da header minha aqui, né? Uma input. Então, vou pegar aqui um texto input aqui. Vou colocar ele separado aqui, ó. Vou colocar um placeholder que também você pode trazer por fora, mas eu vou só colocar aqui, ó, pesquisar, bem simples mesmo. E vou dar um estilo, né, pessoal? Está igual. Acho que 40 ficou muito para esse tipo de input. Vou colocar 35. Então beleza, já tem aqui um campo de busca, né? Esse campo de busca aqui, olha, eu vou colocar ele como um condicional aqui, né? Se o número de seleção, de opções aqui, né, for muito grande, ele aparece. Se não, ele não aparece, beleza? Porque não faz sentido, por exemplo, eu ter 2 opções aqui no Select ou 10 opções que não vai ocupar nem a tela e colocar um pesquisa, né? Mas eu vou ter aqui um array de opções, né? Um array de opções originais. Eu vou explicar isso aqui agora. Vou colocar aqui ops, que é opção. Não opções, né? É porque eu já tenho options ali, não posso dar o mesmo nome. Mas eu vou colocar aqui original options. E aqui eu vou colocar set original options. É um estado e é um array. Ele é um array vazio, mas o padrão dele vai ser as opções que veio pela propriedade, né? E aí depois eu vou ter um outro igualzinho esse aqui, ó, que vai ser o meu data da minha lista, né? E por que que ele não é a mesma coisa, né? Eu vou até dar um spread aqui. Não corre risco de um ficar atrelado ao outro aqui, digamos assim. Mas o que acontece, pessoal? Aqui é o set data, né? Na minha lista, como vai ser uma lista que vai ter pesquisa, aqui também, pessoal, deixar um valor default porque não tá vindo nada, né? Então,
Senão ele vai realmente vai crashar o aplicativo. Mas vamos abrir de novo aqui. Mas como minha lista vai ter uma pesquisa, deixa eu fechar aqui a minha lateral, porque eu não vou precisar por enquanto. Como a minha lista vai ter uma pesquisa, o que acontece? A minha lista vai mudando o tempo inteiro, né? Imagina que eu tenho aqui vários nomes de frutas e quando eu começar a pesquisar, por exemplo, MA, vai vir maçã, por exemplo. Eu vou colocar M, vai vir maçã, morango. Então essa lista vai sendo alterada. E o que eu altero é esse data da minha flash list. Porém, a minha lista original, eu tenho que mantê-la, né? Primeiro, para eu continuar tendo uma pesquisa. E segundo, para eu exibir ou não o campo de pesquisa. Né? Porque imagina que a minha lista tem 100 itens, mas depois que eu digitei 3 letras, a minha lista passou a ter 10 itens. E aí ela pode sumir o campo de pesquisa durante a minha pesquisa. Né? Então por isso eu tenho que ter 2 arrays. Um que eu nunca vou mexer, que são as opções totais, e o outro que vai ser a minha lista dinâmica, digamos assim, que está aparecendo em tela. Então, para eu exibir a pesquisa ou não, eu tenho que olhar o tamanho da minha lista original. Então, original data.length for maior que 10, você pode usar tanto o operador i e jogar o texto input aqui, ou a interrogação e fazer um if ternário. Eu prefiro usar a interrogação com o if ternário, pessoal, por quê? Às vezes, quando você coloca o i comercial, que ele não tem uma segunda opção para exibir em caso de undefined ou em caso de dar algum erro, ele vai bugar o aplicativo. Então é melhor fazer dessa forma aqui. Ó. Ou seja, a input sumiu. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma modificação aqui, porque é melhor deixar as opções vazias no início. E aí, eu criar um effect aqui, use effect. E toda vez que as minhas opções mudarem, né, as opções originais mudarem, né, a opção que o usuário não, né, que o aplicativo passa para o componente, né, toda vez que as opções mudarem, aí sim eu seto a minha lista e minha lista original, porque aí ela vai ficar realmente dinâmica. Então vou setar original y com options, set original options para options e set data também para options. Aí vocês vão ver que vai funcionar da melhor forma possível. Ó. Se eu vier aqui agora e criar um array de opções, ó, options, vai ser um array de 10 itens, para a gente não ver ainda a pesquisa. Então, ó, cliquei aqui, ele ainda não exibiu nada, né? Porque tem só 10 itens. Agora, se eu aumentar aqui, ó, 11 itens no array e salvar, ele já vai aparecer a pesquisa. Então, basicamente, é isso que a gente precisa aqui para aparecer a pesquisa ou não. Se eu voltar aqui, né? É sempre bom, sempre quando você for dar um salvar aqui no aplicativo, não ter modal aberto, pessoal. Beleza, já sumiu. Então, tá funcionando também essa parte da pesquisa ser com mais de 10, apenas com mais de 10 itens. E agora, pessoal, nós vamos fazer nosso modal efetivamente, né? Nossa lista do modal. Então a nossa lista do modal ela vai vir bem aqui, né? Depois que termina a header. Essa é a nossa flat list. Os dados da nossa lista, né? Eles vão ser o nosso array de data, né? Não pode ser o array original, senão a pesquisa não vai funcionar. Vou colocar aqui um render item. Eu vou colocar isso aqui separado, tá, pessoal? Então eu vou criar aqui uma função de render item. Por enquanto vai ser só um texto mesmo. E esse texto aqui vai exibir o item. Certinho. Tá vendo que aqui está exibindo 000 porque eu coloquei um array de zeros, né? Mas eu posso colocar aqui, ó, fill, ó, e colocar aqui um map.
Você viu que ele já renderizou um aqui de 1 a 10, né? Basicamente o que eu estou fazendo é mapeando o array, que ele tem 10 posições, e preenchendo com o próprio index mais 1, né? Para não dar 0 aqui. Se eu colocar aqui agora 50, vai de 1 a 50. Né? Nossa listinha aqui. E aqui eu já posso, inclusive, pessoal, fazer a pesquisa, né? Para eu fazer minha busca, eu vou precisar de algumas coisas. A primeira é criar um termo de busca, né? Termo, set termo. E ele vai ser vazio. Esses termos e set termo eu vou colocar aqui na nosso text input, né? Eu vou até dar uma quebra de linha aqui. Então, meu value vai ser o meu text, termo, né, na verdade, que eu criei. E o onChange text vai ser o nosso set termo. Ok, aí agora eu crio um outro effect específico para o meu termo. Ou seja, toda vez que o termo alterar, o que eu vou fazer, né? Toda vez que eu alterar o termo de pesquisa, eu vou ter que pegar vou criar um array aqui, que ele vai ser minhas opções originais, né? Então vou pegar aqui do meu original options. Eu sempre pesquiso nele, né? E nunca no array de data. E eu vou colocar um filter, né? E o que eu quero retornar? Vou chamar de i aqui. Quando o meu i includes, né? Includes o meu termo. E até é legal, tipo assim, eu colocar lowercase. Eu vou colocar aqui, ó, i.lowercase. Né? Você pode fazer lowercase, remover o acento também, né? Sempre é bom você pesquisar sempre sem o termo, né? Ó, sem diferenciar maiúsculos e minúsculos. Aqui também eu vou colocar o lowercase, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu tô colocando tanto a listagem quanto o que eu estou digitando em lowercase, né? Tudo minúsculo, para comparar. Por que ele está dando esse erro aqui? Eu não sei, mas acho que é só... Ah tá, é porque aqui está com vírgula, pessoal. É ponto e vírgula. Então beleza, eu já tenho esse filtro aqui. E na verdade eu já posso dar aqui um set data aqui, ó, por fora. Porque aí eu já seto as minhas opções para ser o array filtrado de acordo com o termo. Pessoal, fiz algumas modificações aqui. O que acontece? Como eu estava fazendo esse lowercase aqui em número, né? Tava dando problema. O que eu fiz? Aqui no index aqui, ó, eu peguei um posts aqui, ó, uma coleção de posts que eu peguei num site chamado Fake API. Ele gera tem algumas APIs fake, né? Então, basicamente, só peguei um array de posts e coloquei aqui como minhas opções, beleza? E aqui no Select Múltiplo, na hora de eu estar fazendo a busca, eu estou pesquisando o termo se parece com o título. E eu vou até fazer um ou aqui, ó. Vou quebrar de linha aqui. Ou. Opa. Ou. Quebrar de linha de novo. E eu vou colocar... E aqui eu vou colocar o body também. Eu vou pesquisar tanto pelo texto, pelo título, quanto pelo conteúdo. Aqui não tem esse segundo ou aqui, né? Porque eu não vou ter a mesma opção. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está pesquisando se o título ou o corpo contém o termo de busca. Então, bora lá. Aqui está tudo bagunçado, né, pessoal? Mas está só o título aqui, olha. Eu vou pesquisar aqui, ó. Optio. Ó, esse tem. Eu vou separar aqui primeiro aqui o post, só para ficar claro para a gente ver. Agora vai ficar mais visível, né? Por algum motivo essa borda não apareceu. Border, bottom, color. Border, bottom. Aqui tá faltando isso aqui.
E se eu voltar aqui, ó. Opa. Se eu voltar aqui na minha pesquisa, voltou à lista original. Então é legal você ter isso aqui, né? E óbvio que ele só está aparecendo, né, pessoal, se tiver mais que 10 itens, né? Se eu remover aqui os itens do post aqui, ó. Só tem 3 opções, ele não vai mais mostrar o campo de pesquisa, beleza? Se o post aumentar de novo, ele mostra o campo de pesquisa de novo. Mas eu tenho que ter tipo aqui, ó, meu const selected set selected. É um array vazio. Então eu vou criar uma função aqui, ó, que vai ser, eu vou chamar de toggle selection, ou seja, cada item que eu clicar, né, ele vai selecionar ou não, ou se selecionar ou não. E eu vou passar aqui o item. Então a primeira coisa que eu vou ver é qual que é o estado do item, ele está selecionado ou não. Então eu vou pegar um index, que eu vou dar um selected.findIndex where, né, o item que eu estou pesquisando no selected. Eu vou jogar o item inteiro no selected, beleza? Então o i.id foi igual o meu item.id. O que isso significa, pessoal? Significa que eu vou procurar um item dentro do meu array de selecionados que tem o mesmo ID do que o item que eu estou clicando no momento, né? Que eu vou chamar essa função toggle select e vou passar o item, beleza? Vou criar um array. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um spread, né? Ou seja, criar uma cópia do selected, mas uma cópia que não esteja presa nele, né? Tudo que eu fizer nessa aqui não vai executar nesse aqui. Isso aqui serve para isso. Então, se index for igual a -1, que é o que... Na verdade, eu vou colocar diferente de -1. Se for diferente de -1, quer dizer que ele já tem um item, já tem aquele item selecionado. Então, se ele for diferente de -1, eu vou dar um array selected, que é esse que eu criei de cópia, ponto splice, aqui já o tabelagem até completou, index e 1, ou seja, eu vou remover o item que tiver naquele index que eu peguei e vou deslocar uma casa, né? Basicamente. Se não, agora é a hora que eu vou selecionar aquele item. Aí o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que ver se ele já selecionou o máximo de quantidade. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, se array selected ponto length for maior do que o máximo, né? Não, na verdade eu vou colocar ao contrário, né? Se for menor do que o máximo, aí eu vou deixar ele, aí eu deixo ele executar. Se não, eu posso colocar vou colocar um alert aqui, mas você pode colocar uma mensagem ou pode não fazer nada, mas eu vou colocar um alert aqui. Já selecionou o máximo de opções. Então aqui eu vou só dar um array selected ponto push, ou seja, eu vou inserir o item se ele não tiver. Beleza? E depois que eu terminar isso aqui tudo, aí sim eu seto o selected para o array selected. Aqui, olha, eu só vou colocar isso aqui agora aqui, ó, onPress do item, né? Aí eu vou chamar a função toggle selection e vou passar o item. Simples assim. Beleza? E aqui, pessoal, tem várias coisas que eu posso fazer aqui no meu estilo, né? Se vocês lembram que no outro selecionado tinha aqui um
um Vzinho de selecionado, mas como esse vídeo aqui é uma coisa mais, é para ser um pouco mais prático, eu vou só mudar a minha fonte aqui e o meu background color no próprio item aqui. Então, como eu vou criar mais de um estilo, eu crio um array de estilos aqui. Ele tem um estilo padrão, né? Agora eu vou criar um background color diferenciado. Então, como é que eu faço esse background color diferenciado? Então, como é que eu faço? Eu tenho que ver se ele está selecionado. Então, eu pego o selected, ponto, find index, i, onde o i ponto id seja igual ao item ponto id. Se eu não encontrar, pessoal, isso aqui vai me dar um -1. Então, se ele for diferente, de -1, vou fazer um if ternário aqui, tá? Se ele for diferente de -1, eu vou setar um background color aqui de vou colocar um amarelo claro, se eu não me engano, aqui. Deixa eu até colocar uma outra cor, acho que é o verde claro, acho que é o verde ou o azul claro eu mudo por aqui, ó. Isso, vou colocar um azul clarinho. E se não for, ele vai ser um branco mesmo. Vamos testar? Nenhum selecionado. Quando eu clicar aqui, ó, mudou a cor. E se eu, aqui, ó, aí já selecionou o máximo de opções. Se eu clicar aqui de novo, ele desmarca, eu ainda continuo conseguindo selecionar 3 opções. Beleza, né, pessoal? Eu vou até copiar esse estilo aqui agora, essa função aqui para setar o estilo, ó. E vou colocar no texto aqui também. Para colocar o font weight. Aí agora eu jogo aquela funçãozinha, ou seja, se ele achar, a font weight vai ser bold. Na verdade eu vou colocar 600 e se não achar, eu vou colocar 400. Deu algum erro aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá, isso aqui tem que estar dentro de uma chave, né, pessoal? Assim, ó. Isso. Então, olha, além dele selecionar, ele deixa a fonte bold. Então, nós estamos quase acabando, né, pessoal? Agora só falta a gente realmente mandar os itens selecionados para fora, né? Alterar aqui o textozinho dos selecionados, né? Para ficar 100%. E aqui, se a gente quiser fazer uma experiência, olha, eu vou colocar aqui o máximo aqui seja 5. Agora, quando eu clicar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, no sexto, ele já selecionou o máximo de opções. Aqui, pessoal, eu posso, nesse texto aqui do OK, ó, eu posso colocar, por exemplo, aqui um style. Vou colocar um style aqui, não, mas number of lines 1. E aqui eu posso colocar aqui o selected ponto map e eu vou retornar o ID, por exemplo, dos selecionados, né, com uma vírgula, alguma coisa assim. Aqui cada um é um post, vou colocar P. Então eu vou retornar aqui o P ponto. Opa, fiz errado aqui. P.id, que você poderia selecionar qualquer coisa, colocar o texto, o título, enfim. Aqui é só mesmo para a gente ver funcionando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em 2 posts aqui, ó, quando eu dar um concluir, aqui, ó, ele está aqui, no concluir ainda não está funcionando, mas eu vou voltar aqui, ó, ele está o 2, o 6 e o 9 selecionado. Né? Se eu clicar aqui agora, ó, então basicamente é isso aqui. Eu posso colocar, eu coloquei o número máximo de linhas 1, porque se eu quiser colocar aqui, por exemplo, o título, né, e for ficar um texto um pouco maior, né, ele vai dar aqui os 3 pontinhos e pronto. Beleza? A cruzinha aqui também eu vou dar um estilo nela.
Aqui não deu erro, né? Mas é font weight assim, por isso que ele já deu. Aqui, pessoal, como eu já coloquei esse options aqui, olha, não faz muito sentido colocar ele aqui, mas no selected eu posso colocar aquele inicial select aqui para a gente ter ele uma seleção inicial. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Então aqui eu não tenho nenhuma seleção inicial, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, se eu criar aqui um inicial select, como eu estou olhando o ID, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, inicial. Vou copiar aqui o nome que eu usei aqui. Ainda está escrito errado ainda, né? Initial. Deixar só assim também, initial. Então, se eu colocar ele aqui, initial vai ser um array, e esse array tem que ser um array de objetos, né, pessoal? E esse objeto ele tem que ter apenas um ID. Então, se eu coloco aqui, ó, ID 2, olha lá, ele veio o 2 selecionado, né? É porque é simplesmente a seleção inicial, mas eu posso desmarcar aqui, né? E se eu voltar e abrir de novo, ele não vai estar selecionado inicialmente. Isso é só quando eu vou fazer uma releitura do aplicativo, né? Vamos supor que eu vou dar vou recarregar ele aqui, ó. Reload. Ele tá dando um problema. Eu vou colocar o inicial aqui também, pessoal. Igual tá aqui, olha, nos datas e no set data, porque eu tô já mudando isso aqui no use effect. Não, aqui tem que ser o options, né, pessoal? O inicial é só mesmo lá no selected. Então, beleza, deu certinho. Esse undefined aqui, pessoal, é porque aqui eu coloquei o título, né? E no meu inicial ele tá sem título, né? Se eu voltar aqui para ID, ó, no meu texto, né, de selecionado, vai funcionar certinho. E aqui outra coisa também que a gente pode fazer é, se não tiver nenhum selecionado, né, nesse texto aqui, ó. Então, como é que eu olho? Selected ponto length é maior do que 0, ou seja, tem mais de um selecionado, aí eu mostro o texto. Se não, eu vou colocar aqui um selecione um post. Vou colocar alguma coisa assim. Selecione as opções. Só para ficar legalzinho aqui. Então, pessoal, basicamente é isso. O que eu preciso fazer aqui agora é só colocar aqui no botão agora de concluir, né, on press. Eu vou chamar a função nossa a função de onChange e passar os posts selected, os posts selecionados. Vou passar aqui, vou fechar o modal também, né? Set visible para false. E se você quiser resetar as opções, né? Aqui o ideal também é sempre resetar o termo, né? Se ele tiver pesquisado alguma coisa, então eu vou colocar aqui um set termo também aqui para vazio. Então, se eu clicar aqui agora e der um concluir, ele deu onChange, não é uma função. Isso é porque eu não passei ela aqui, né? Então aqui vem a função onChange. E essa função onChange vai receber lá do nosso componente os selecionados. Aqui o nome é só o nome mesmo que eu estou dando. Para a gente ver que chegou aqui, eu vou dar um alert. Selecionados.map. Só para a gente ver que chegou todos aqui, eu vou colocar aqui um i.
ID. Então, quando der um concluir aqui, adicionei o 3, o 6 e o 11. Então, certinho, é o que está mostrando lá no componente mesmo. Então, aqui eles já estão selecionados. Aqui eu coloquei o título frutas, né? O título agora vai ser posts. Seleciona até 5 opções. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muita coisinha para passar em pouco tempo, mas eu acho que deu para passar da melhor maneira possível. Beleza? Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima.